Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai se aprofundar no item aí que eu já venho falando há um bom tempo no canal. E por que a gente está abordando tanto esse assunto, né? Porque eu trabalho com revisões de site e quase toda semana eu vejo sites sem um sitemap. E por que isso é tão importante? Então imagine a seguinte situação: você senta no restaurante, chama o garçom vai chegar e você vai perguntar onde é que está o menu. O garçom vai dizer: a gente não tem um menu, e se você quiser comer alguma coisa aqui, pode andar em volta do restaurante e ver o que você gosta, né? Então, basicamente, é isso que acontece quando você não tem um sitemap e o Google acessa o seu site. Ele vai começar a navegar e ele vai tentar entender o que tem dentro daquele site. Mas se você dá um menu para o Googlebot, né, ele vai ter uma ideia de onde estão as páginas e ele vai, item a item, verificar aqueles itens. Então, o sitemap é um arquivo que contém a sugestão de todos os arquivos relevantes dentro do seu site. Nele, a gente pode notificar a URL e a data que aquele conteúdo foi notificado. Então, a gente tem duas palavras bem importantes aí. Então, a primeira é sugestão. Não quer dizer que você enviar um sitemap, o Google vai indexar aquele conteúdo. É apenas uma sugestão e vai depender do Googlebot se vai indexar aquele conteúdo ou não. A segunda informação é arquivos. Então, isso é muito importante também, porque no sitemap XML a gente pode incluir páginas, imagens e vídeos. Então, a gente pode incluir também arquivos dentro do nosso sitemap XML. E quais são os benefícios que a gente tem, né, referente à utilização de um sitemap? Então, primeiro, a gente aumenta a visibilidade, né, porque o Googlebot vai ter o menu do nosso site. Segundo, a gente pode notificar os motores de busca sobre atualizações realizadas no nosso site. Então, e-commerce ou site que tem uma frequência muito grande de atualização, o sitemap aí pode ser o item que vai ajudar na indexação desses novos itens. E terceiro, e um dos mais importantes, é a questão de páginas orphans. O que acontece, né? Você pode ter dentro do seu site páginas que não tem nenhuma referência, né? Você criou uma página lá e essa página não está em nenhuma listagem dentro do seu conteúdo. E se o Googlebot não tiver, né, o endereço daquele site, ele nunca vai conseguir acessar aquele conteúdo. Então a gente vai comparar dois itens aí bem importantes. Primeiro é sitemap XML e sitemap HTML. O .xml é especificamente para motores de busca e o sitemap.html, a página em si, é feita para os seus usuários. Alguns especialistas de SEO recomendam você ter também uma página que lista todos os seus links. Então essa sugestão aí, ela é bem subjetiva, né? Não tem nenhum ponto na documentação do Google que fala que ter um mapa do site é o item extremamente importante. O único ponto que a documentação do Googlebot fala é sobre a navegabilidade do seu site. Então precisa ter links, né? Você precisa ter referências internas. Então agora para as boas práticas, né? O que é que a gente deve fazer referente a XML? Então primeiro, se possível, organizar os nossos links em grupos, porque o Googlebot, ele tem um limite de 50 mil URLs, mas o ideal é que a gente quebre isso, né, e entregue essas informações em arquivos pequenos. Então, claro, esses arquivos pequenos, eles precisam estar linkados, né, para o Googlebot acessar a home do XML e ir navegando nesses links. O segundo item é crie um sitemap para imagens e vídeo, ok? O terceiro ponto é evite conteúdo duplicado. Então, muito se fala sobre o crawler budget, né? Um limite aí que você tem sobre a indexação. Basicamente, você vai entregar essa lista de links e o Googlebot ele vai ter um tempo limitado, ele não vai conseguir passar o dia todo navegando no seu site. Então, o ideal é que você evite ao máximo ter conteúdo duplicado para não desperdiçar esse esquema de indexação. Então, continuando a nossa lista, referente a boas práticas, não utilize parâmetros nos URLs. Por que isso? Porque quando você adiciona um parâmetro para o Googlebot, isso pode ser uma URL duplicada. Então evite ao extremo esse tipo de ação. Quinto ponto, nunca inclua URLs no index, né? Nunca inclua URLs que estão marcados no robots.txt como no index. E por fim, envie sitemap para mais de uma plataforma. Então existem aí o Bing, o Yandex, o Yahoo. Então, quanto mais chance de enviar o seu sitemap para essas plataformas, melhor. Claro que a busca do Google detém aí, né, mais de 90% do mercado, mas é bom também ter aí esses 5% extra aí
de tráfego orgânico. Então, anteriormente eu tinha falado, né? O WordPress, por padrão, hoje ele tem um sitemap. E analisando sites também, todos os dias, eu vejo que muitas vezes eu encontro um usuário com o plugin de sitemap XML e com o plugin de SEO. Se a gente fizer uma comparação aí, o que acontece? A gente tem o sitemap do WordPress, ele é super simples, ele não vai fazer nenhum agrupamento ou, por exemplo, não tem nenhuma data de modificação sobre aquele conteúdo, é o caso mais simples, né? No último caso, se você não tem plugin de SEO, nada, né? Você pode utilizar o WordPress para enviar o sitemap. O segundo item é o XML Sitemap. Uma das vantagens desse plugin é que você pode habilitar o sitemap para Google News no seu site, né? O Google Notícias. E por fim, a gente tem o Rank Math. Eu estou falando do Rank Math porque é o plugin que eu estou utilizando hoje. E se a gente prestar atenção, né, nos detalhes dessas listas de links, a gente vai ver que esses 7 sitemaps que a gente tem listados aqui é um sitemap de categoria, é um sitemap de posts, de páginas e um sitemap de vídeos. Então, né, tá tudo bem separadinho aí. E outro ponto bem legal também, que é o XML para Web Stories. Então, a gente também aí consegue criar um sitemap especificamente para Web Stories, com o plugin do Rank Math. E como é que a gente consegue enviar um sitemap? Então, primeiramente, a gente precisa ter a conta no Google Search Console e dentro do Google Search Console a gente vai ter uma seção de sitemap. Então, a gente vai clicar nessa seção e a gente vai adicionar o endereço do nosso sitemap XML. Então, se você trabalha com Rank Math, dentro do Rank Math vai ter o endereço desse item. Se você utiliza o WordPress, vai ser a raiz do seu site wp-sitemap.xml. Se você utiliza o XML Sitemap Plugin, ele vai também, dentro das configurações do plugin, dar um endereço daquele sitemap XML. Mas a gente fez aquela comparação inicialmente, mas listando, né, as funcionalidades que o Rank Math tem referente a sitemap XML. A gente tem a listagem de categoria, como eu comentei. Ele vai criar arquivos com um limite máximo de 200 URLs, então foi esse um teste que eles fizeram com o Googlebot e eles viram que eles têm um melhor desempenho com 200 URLs. Além disso, tem a inclusão de data de atualização. O Googlebot vai saber também quando foi que aquele conteúdo foi atualizado. Então, se ele encontrar uma diferença de datas na indexação anterior, ele vai saber que aquele conteúdo foi atualizado e vai revisitar o seu conteúdo. Quarto item é o sitemap para imagens. E aí, 2 itens da versão Pro, que é o sitemap para vídeos e o sitemap para Google Notícias. Nesse ponto, por exemplo, o XML Sitemap Plugin, ele tem esse recurso de graça. Então, se você quiser enviar um sitemap para o Google Notícias, você pode utilizar esse plugin. Então é isso, né? A gente vai fechando esse vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo mais um final. Espero que você tenha aprendido algo novo aí referente ao sitemap XML. E se tiver alguma dúvida sobre o sitemap XML, você pode deixar nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!